Olá, eu sou a psicóloga Simone Padilha e vim falar um pouquinho hoje como funcionam os atendimentos infantis e de adolescente. Naturalmente, quando os pais chegam, trazendo seus filhos com alguma queixa, buscam logo fazer uma resolução, trazer um resultado, de imediato. Mas uma criança e adolescente, eles são uma esponja de muitas informações dos ambientes que circulam. E dentro desses ambientes, a gente precisa ter muita cautela e muita técnica para, primeiro, começar a verificar diversos fatores emocionais, habilidades sociais dentro dessas emoções, comportamentos, cognitivo. E aí, a partir de todos esses critérios que a gente avalia e colocamos ali desenvolvimento dentro dessas crianças e adolescentes e verificamos que ainda existe uma dificuldade maior de desenvolvimento, partimos para avaliações do transtorno do desenvolvimento e transtornos de personalidade, transtornos psiquiátricos, que inclusive psicóticos também, sim, crianças e adolescentes também podem apresentar transtornos psicóticos. Mas até chegar a esse diagnóstico, buscamos verificar todas as possibilidades existentes, desde um transtorno do desenvolvimento a um transtorno psicológico, como depressão, ansiedade, fobia social. A partir desses critérios, vamos verificando outras possibilidades. Nesse meio tempo, a importância dos pais aderirem ao processo terapêutico. A terapia não é só dentro da sala com o psicólogo, ela precisa ser estendida para o ambiente domiciliar e também para o ambiente escolar. A comunicação precisa ser integrada, onde todas as pessoas envolvidas, incluindo avós, que muitas vezes cuidam dessas crianças, ou algum tio, ou até a babá, precisam fazer parte dessa comunicação. Mas, psicóloga Simone, meu filho ele é muito amado, não brigamos, não colocamos de castigo, não fazemos nada de errado. E por que ele pode apresentar, por exemplo, uma ansiedade? Sim, justamente por ele ser uma criança muito amada, muito desejada, muito cuidada, muito protegida, também existe ali uma ansiedade de reprovação, de fazer algum ato errado e ser reprovado pelos pais que tanto amam, pelos avós que tanto amam, pela pessoa que cuida dele, babá, e isso pode gerar uma frustração, pode gerar uma ansiedade social, pode gerar diversos outros critérios que levam a criança a ter comportamentos muitas vezes inadequados, ao ponto de chegar para a terapia. Como também pode acontecer dos pais estarem vivenciando situações desafiadoras na sua vida, financeira, emocional, afetiva, Os pais ali não estão se comunicando adequadamente, acham que a criança está no quarto e não está ouvindo as discussões e muitas vezes ela está ouvindo a discussão, está no processo de divórcio, os pais estão conhecendo outras pessoas e isso naturalmente pode gerar ali conflitos emocionais dentro dessa criança ou adolescente. Por isso a importância de primeiro sempre o pai entender ou a mãe entender ou o protetor responsável que a criança ela é uma esponjinha e ela absorve tudo que está ao seu redor. E nós precisamos, ir aos poucos e com muito cuidado, com muita atenção, criando ali um laço de confiança para que a criança ou adolescente consigam, verbalizar através da brincadeira, da criatividade, como também através do diálogo, suas queixas internas. Porque o pai traz a queixa
externa, do que ele visualiza, a criança birrenta, a criança fazendo alguma arte, não desenvolvendo na escola, desobedecendo dentro de casa e outros comportamentos que muitas vezes não são aprovados, né, pela família ou pela escola. Mas aí nós, profissionais, precisamos entender todo esse contexto. Muitas vezes uma criança que está vivenciando um bullying, uma criança que está vivenciando um racismo, uma criança que está vivenciando um abuso, seja ele qual for, e internamente ele não consegue trazer essas questões. E aí vem uma ansiedade, vem uma depressão, vem outros comportamentos de irritabilidade, porque até nós mesmos adultos, quando estamos sob efeito de estresse e tensão, ficamos muito mais irritados, muito mais explosivos, né? Muito mais briguentos. E que temos a regulação emocional desenvolvida, diferente da criança e o adolescente que não tem a regulação emocional desenvolvida. Eles estão em processo de aprendizagem para quando chegar na vida jovem adulto ter ali pelo menos 60, 70% dessa regulação emocional desenvolvida. Mas muitas vezes nós adultos queremos que as crianças tenham a mesma percepção cognitiva, comportamental e emocional do adulto, fazendo exigências que eles se comportem, se portem ou pensem e racionalizem como nós. E isso não vai acontecer. Muitas vezes exigimos das nossas crianças, dos adolescentes, comportamentos que não condizem para a idade mental daquela criança. Às vezes achamos, né, que aquela idade mental pode se comportar daquele modo, mas dentro do comportamento a criança pode vir ali apresentar um comportamento de idade imatura, né? Pode estar correlacionado com algum transtorno do desenvolvimento ou algum transtorno, né, do próprio nascer ali, uma epilepsia, né, uma paralisia cerebral, e muitas vezes, né, são paralisias que acontecem muito leve, sutil e o corpo não corresponde, mas o cérebro não corresponde, mas o físico está preservado. Muitas vezes tem a ver ali com um quadro, né, de TDAH, de TEA, mas tudo isso é necessário ser feito o acompanhamento, verificado todas as possibilidades, porque muitos critérios, tanto de TDAH quanto de TEA, também estão aqui no critério para uma ansiedade, para uma bipolaridade, para um transtorno psicótico, como também para transtornos neurológicos, que são inflamações neurológicas advindas aí do seu nascimento, né, que é necessário uma intervenção com o neurologista. Então, existem várias possibilidades que hoje, né, a medicina está muito mais evoluída junto com a psicologia para fazer o acompanhamento da criança e fazer as intervenções necessárias. Mas o mais importante no processo da evolução da criança é que essa criança tenha uma rede de apoio saudável também. O que eu quero dizer? Esses pais precisam estar psicologicamente saudáveis. Muitas vezes vêm pais para mim para avaliação, para o acompanhamento da criança, que não estão bem psicologicamente, estão sobrecarregados nos seus trabalhos, conflitos nas relações, e isso também é um fator importante para que eles mesmos procurem ajuda psicológica, uma, né, educação parental, uma gestão emocional entre a família, para que essa criança desenvolva, porque muitas vezes a criança ela vai ter regressões no seu desenvolvimento baseado na rotina familiar. E às vezes aquela rotina familiar não é saudável para aquela criança. E aí nós precisamos fazer adequações, gestão emocional, intervenções, né, terapêuticas dentro do âmbito familiar, para que a criança consiga ter ali um desenvolvimento saudável. Então é muito importante que toda a família tenha essa consciência que a psicoterapia infantil e na adolescência são essenciais, também a saúde mental dos adultos. Fique comigo com mais informações sobre acompanhamento infantil e de adolescentes.